abraço para você que tá ligado aqui em mais um episódio. É o quinto episódio da quarta temporada do Podijor FC, essa parceria muito legal feita pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso da ESPM São Paulo, curso de jornalismo, toda essa galera muito bacana que tá aqui acompanhando sempre e fazendo este Podijor FC. E para me ajudar hoje com uma convidada, e quando a convidada é amiga, aí fica muito mais simples para falar, e é uma grande referência agora neste novo filão da transmissão esportiva e também dos programas esportivos, contar com ex-profissionais da arbitragem. E ela tá aqui para me ajudar, ela tá dando a cara, é a Manuela Cara, que é aluna do quarto semestre de jornalismo. Manu, tudo bem? Beleza? Vamos nessa? Vamos! Então vamos A lá. nossa convidada de hoje é a Renata Ruel, ela que é uma profissional que quebrou barreiras no mundo do futebol. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar como árbitro assistente em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro e hoje ela está arrasando como comentarista na ESPN. Muito obrigada, Renata, por estar aqui com a gente hoje. Oi, Rafa. Oi, Manu. Oi a Tudo bem? todos. O prazer é meu. Eu agradeço muito o convite da CESP, da ESPM, porque se vocês me convidaram é porque vocês confiam no meu trabalho. E não tem prazer melhor do que estar aqui com vocês hoje. Agradecendo também o grupo Disney, né? Agradecendo a ESPN por liberar a nossa amiga Renata Ruel. Eu sou de um tempo de transmissões esportivas que eu falava assistente número 1, Renata Ruel Xavier de Brito. Tudo isso, né? Tudo isso, Rafa, exatamente tudo isso. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse podcast, agradecendo de coração. E o nome é grande, mas aí eu só uso ali o Renata Ruel porque fica mais fácil de todo mundo lembrar. Agora você lembrou o nome inteiro. Eu lembrei, porque eu falava isso, né? Falava primeiro o nome do árbitro e depois dos assistentes, então falava sempre o nome cheio. E na escala sai o nome cheio, E sai né? o nome cheio, então a gente tem que falar. E às vezes até na rapidez do lance, né, a gente fala também, né? Renata Ruel Xavier de Brito assinalou ali, deu impedimento. E fala um pouquinho também da sua paixão desde muito jovem, da onde vem essa ideia de trabalhar como árbitra assistente, né? Antes era bandeirinha, agora é árbitro assistente. Desde quando vem essa paixão aí? Essa paixão começou ali nos 14 anos, né? Eu venho de uma família muito apaixonada por futebol. Tanto os homens quanto as mulheres sempre vivenciaram muito o futebol. Então, meu irmão jogava ali na rua, no time do bairro, com os meus primos. Eu, na escola, comecei a querer jogar futebol, era separada, educação física. Uma quadra era os meninos, a outra as meninas. As meninas jogavam queimada, vôlei, eu queria jogar futebol e deixavam eu ir jogar futebol com os meninos. E aí os meninos até falavam, você não quer ser jogador? Eu falava, não. E, de repente, do nada, não conhecia ninguém que era árbitro, não conhecia nada do meio. Eu falei, quero ser árbitra. Comecei a ligar na Federação Paulista ali, que era ainda na Brigadeiro Luiz Antônio. Como que eu faço para ser árbitra? Ah, só depois que você completar o 2º grau e tiver 18 anos. Eu falei, ai, tem que esperar um pouquinho ainda, né? E ainda esperei um pouco mais, porque quando eu terminei ali o 2º grau, o ensino médio, minha mãe falou assim, primeiro você faz uma faculdade, depois, se você quiser, você faz o curso. Terminei a faculdade e fui direto fazer o curso. Então surgiu aquela paixão, acho que meio que de família mesmo, sabe? De conviver, de querer jogar bola, de tudo isso. Ah, que legal, que bacana. Vamos lá, Manu, vamos nessa. Já puxando para isso que você comentou da obrigatoriedade que a sua mãe impôs de ter que fazer uma faculdade, a arbitragem brasileira é tida como uma coisa autônoma, não é profissional. E você se formou em administração e pedagogia. Como você conciliava esses dois lados da sua vida? Olha, é difícil hoje você conciliar a arbitragem ou futebol com qualquer outra profissão, né? Você tem que ser autônomo mesmo. No começo, eu até consegui trabalhar na área administrativa e conciliar com a arbitragem, mas conforme você vai crescendo no meio da arbitragem, o número de jogos vão aumentando. E aí você não tem jogos só de final de semana. Quando você começa na arbitragem, você tem muito a categoria de base. Exato. Então, que ocorre mais aos finais de semana, pelo menos na Federação Paulista, você consegue conciliar. Depois, não. Aí você tem profissional, que começa a ser durante a semana, e fica muito difícil. Eu, sinceramente, abri mão para me dedicar à arbitragem. Hoje em dia, tem muitos árbitros que acabam fazendo isso, vivendo da arbitragem.
E ainda em cima desse ponto, porque a gente fala muito da tecnologia no futebol, mas eu acho que toda vez que tem um papo de arbitragem no Brasil, acho que a gente tem que olhar para várias federações, a gente tem que olhar no micro e no macro. Mas precisamos olhar para a profissionalização da arbitragem. A gente não pode só olhar para o cara que tem o escudo FIFA, que ganha 5, 6 mil, 7 mil por jogo, que é a minoria, que são os caras que estão na Série A ou na Série B fazendo uma configuração com o jogador de futebol, fazendo uma comparação com isso. De que maneira isso pode ser implementado? É difícil implementar isso porque a Federação Paulista tem dinheiro, mas uma outra federação talvez não tenha para profissionalizar 100 árbitros, 200 árbitros. Dá para fazer isso no futebol hoje, no futebol brasileiro, ou meio sonho, utopia? Eu acho que toda utopia pode virar realidade. Então, sim. nesse sentido, eu acho que falta força de vontade. Nós temos a Lei 12.867, de outubro de 2013, ou seja, ela está fazendo 11 anos, que legaliza a profissão árbitro de futebol. É só árbitro de futebol específica. E 11 anos de uma lei que em nenhum momento foi colocada em prática. Sim. Nada mudou, mesmo você tendo uma lei que regulamenta a profissão do árbitro. Falta interesse, eu acho que falta vontade em profissionalizar. Vai zerar os erros de arbitragem? Não, porque são humanos e isso, querendo, nem o VAR, né, conseguiu zerar, que era a nossa esperança. Não vai zerar. Mas eu já fui para campo com árbitros que, justamente nessa questão de dividir profissões, às vezes era jogo de TV e ele entrava em campo assim: meu Deus, ninguém no trabalho pode ver que eu estou na TV agora. Outro árbitro que acabou saindo, indo no dentista e fazendo jogo, e a empresa descobriu e demitiu. E aí você não vai para o campo 100%, não adianta. Então, você não tem... Essa questão da elite também faz muita diferença, né? Eu falo que, assim como funciona o futebol para atletas, para jornalistas que cobram em Série A, que jogam Série A, que são dirigentes de Série A, treinadores de Série A, a arbitragem que faz Série A de Brasileirão, lindo, é elite, mas isso representa o quanto da realidade do futebol. A porcentagem é muito baixa. É baixa. Eu acho que não sei nem se dá para falar de 5%. Então, assim, é uma realidade muito difícil. E o árbitro, ele tem essa questão de ser autônomo, né? Tirando a federação que fez agora um projeto Jovens Árbitros, que são, eu não lembro o número exato, mas são entre 10 e 15 árbitros que eles selecionaram para fazer um trabalho de 8 meses. Então, de segunda a sexta, eles estão no NAR, né, aqui em São Paulo, fazendo um trabalho das 8 da manhã às 17 horas, estudando inglês, espanhol, fazendo atividade física, estudando regra, com nutricionista, tudo. E tem um salário fixo nesses 8 meses, mas é o que recebem no jogo. Mas são 10, 15 árbitros, um projeto iniciando na federação, de jovens promissores que eles consideram. Não é a realidade também do futebol, da arbitragem, como não é na elite. E eu acho que entra muito, Rafa, nessa questão de interesse. Só que isso tem que ser um interesse conjunto de todo mundo que trabalha com o futebol. Não só de uma CBF, não só de uma federação, mas de clubes. E eu falo que acho que, para mim, um ponto fundamental hoje é até você levar em consideração como é feita a arbitragem na Inglaterra e até nos Estados Unidos. Ela é uma empresa à parte. Ela não tem vínculo com federações e com CBF. Eu acho que, para a gente ter uma arbitragem melhor, esse é um dos pontos que a gente precisa. Muito importante. Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre a sua trajetória, vamos dar uma olhadinha no VT que a gente fez sobre a sua carreira. Temos VT? ST Sport, do seu time na rede mundial. ST Sport, sistema de... Em nenhum momento, ela não deu nenhum passinho para trás, pelo contrário. Se você marca em um, você marca no outro. Se você não marca no um, você não marca no outro. Então, assim, se marcou só em um, para mim teve erro.
Tem muita coisa aí, né, Manu? Tem muita coisa bacana e dá para fazer várias perguntas com relação à arbitragem e também como comentarista. Mas vamos lá, Manu. Dentro das 4 linhas, dentro do campo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua carreira toda? Eu acredito que principalmente quando você começa, Manu, porque você é uma mulher no mundo machista. E até as pessoas confiarem no seu trabalho, acreditarem. A mulher no meio do futebol, né? A mulher, para mim, ela é testada todo dia, em todo ambiente. No futebol, no esporte, mais ainda. Então, todo dia você tem que se superar para superar os testes que impõem a você. E no futebol não é diferente. Eu lembro que quando eu fiz o curso de arbitragem é um só. E aí, chega lá, você escolhe se você quer bandeirar, se você quer apitar. E a gente escutava, por exemplo, olha, vai bandeirar, vai ser assistente, porque mulher bandeirando pode chegar mais longe. No apito, não vai chegar a lugar nenhum. E isso eu fiz o curso, gente, em 2004. São 20 anos. O que a gente viu de evolução de mulher no apito nesses 20 anos? Quem está apitando o futebol brasileiro da Série A em 2024? A Edna, se não me engano, a gente já está na 30ª rodada? 30ª para 31ª. A Edna fez 4 jogos e é a única. Então, a gente não evoluiu. Eu acho que esse ponto de ainda ser mulher no esporte, no futebol, é uma prova diária, é um desafio diário, que a gente ainda tem que romper muitas barreiras. Eu acho que esse foi o grande desafio, mas eu também falo que depois que as pessoas passam a conhecer o seu trabalho, te testam. Mas, a partir do momento, mesmo no campo, quando eu comecei a bandeirar, passam a conhecer o seu trabalho, eles passam a te respeitar muito mais. E aí acaba não tendo maiores problemas, não. E aí até uma pergunta assim que nem está no roteiro, mas é que eu sempre quis perguntar para você ou para profissionais na arbitragem. Teve mais preconceito entre os árbitros ou entre os jogadores? Porque você começou num seleto grupo que estava ali das mulheres iniciando. Você, Ana Paula de Oliveira, a Silvia Regina. Então ali você tinha mais preconceito entre os árbitros, entre os homens ou entre os jogadores? Adorei a pergunta, adorei mesmo. Tinha preconceito entre os árbitros também. Tinham árbitros que não queriam trabalhar com mulheres. E tinha até o lado legal, legal não, mas engraçado, cômico, que tinha árbitros que iam para a escala com mulheres e a esposa ligava e ele falava para a gente ficar quieta porque a mulher não podia saber que ele estava indo para o jogo com o árbitro porque a mulher ia ter ciúmes. Então, você passava por várias situações. Você tinha aquela questão, hoje em dia, já nem tanto, porque hoje você vai nos estádios e você tem a questão dos vestiários, né, separados. Mas alguns estádios ainda assim, então você tem que esperar o homem se trocar e você fica do lado de fora, e aí você ia se trocar e o homem saía. Mas tinha esse preconceito não só de jogadores, como de árbitros, e eu acho que até hoje, Rafa, da própria mulher. A mulher é machista. Então, você ia no estádio, você escutava a mulher na arquibancada assistindo um jogo de futebol, gritando para você, o que você está fazendo aí? Vai lavar louça. E a gente tem um universo machista, né? Minha mãe fala que quem cria normalmente o homem é a mulher. Se o homem é machista, é porque a mãe é machista, a mulher é machista. Então, você tem, acho que, assim, um tabu de preconceitos de uma sociedade, no geral, que você tem ali que tentar quebrar, no geral. E no futebol isso fica mais aflorado, né? Porque às vezes as pessoas esquecem. A mulher falar isso, já vi muitas mulheres falando para árbitras e assistentes. Então, no ambiente onde deveria ser mais plural, acaba tendo aí o machismo, né? Verdade. Bora lá. E você já deixou claro que o machismo é uma parte grande desse mundo e que é um ambiente dominado pelos homens. Como você fazia para lidar com toda essa pressão e com todo esse preconceito? Olha, eu falo que a arbitragem ensina muito. Quando a gente fala hoje assim, de mercado de trabalho, de gestão de carreira, você vai olhar ali uma gestão de carreira, as habilidades que um RH vai analisar em um candidato, por exemplo, você tem várias habilidades, né, que hoje o mercado de trabalho exige. E eu acho que a arbitragem aflorou isso muito em mim. Você tem que aprender a trabalhar sob pressão,
você tem que aprender a negociar o tempo inteiro no campo de jogo, porque você está ali conversando com os jogadores. É tomada de decisão o tempo inteiro. É trabalho em equipe o tempo todo. E eu falo que, na verdade, a arbitragem de futebol me ajudou muito a desenvolver isso. Se você não consegue trabalhar sob pressão, você desiste. E eu falo isso porque muitos árbitros vão fazer o curso com aquele sonho. No curso, eles já veem a dificuldade que é e acabam desistindo. E eu acho que quando você ama, sabe, aquilo que você faz, quando é muito além de você, você aguenta a pressão, você aguenta tudo que é necessário ali. Você até acaba, querendo ou não, criando uma bolha para você trabalhar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ter o respeito sem impor respeito. E isso eu acho que você vai desenvolvendo e conseguindo durante o tempo. O machismo, por mais que ele exista, eu acredito muito nisso. A hora que as pessoas olham o profissional que você é e vê a competência que você tem, ele para de te analisar pelo gênero. E aí ele passa a te respeitar mais. E eu acho que tem que parar de analisar por gênero. Tem bons profissionais, homens, mulheres, não importa. Tem que ser bom no que faz. Narrando, porque tem muita galera também cornetando as narradoras. Eu acho brilhante ter narradoras. Tem que ter muito mais. Tem que ter no rádio, no ambiente onde eu trabalho, que não existe hoje em São Paulo uma narradora de rádio e precisamos quebrar esse paradigma. Tem que ter mais na televisão, comentaristas, repórteres, mas principalmente narradoras, para a gente quebrar um pouco desse paradigma. Tá gostando do papo? Deixa o seu like, meu brodinho. Vai lá, você é minha sister. Dá lá o like, nos ajude no engajamento. Estamos aqui com a Renata Ruel, Xavier de Brito, eu falo todo, né? Ex-árbitra assistente, agora comentarista dos canais Disney, com a Manuela Cara, né, que aqui tá me ajudando a entrevistar a Renata Ruel, e agora a gente tem mais um VT sobre machismo no futebol. Cartão amarelo, Reginald. E vai subir vermelho também. Opa, teve agressão aqui agora, Reginald. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. Eu tenho certeza que essas 3 mulheres não gostaram desse tipo da declaração do Abel. Então, acho que ele teria que ficar muito mais preocupado com a opinião dessas 3 mulheres, que tenho certeza que não gostaram disso. E qual é a situação que você enfrenta toda a transmissão, que você já encarava no campo? Qual é o conselho que você dá para essas novas profissionais, tanto dentro das 4 linhas como fora? Qual o conselho que você dá para essa profissional que está entrando ou no jornalismo ou na arbitragem para lidar com esse tipo de saia justa? Acho que o primeiro ponto é você ter certeza daquilo que você quer, daquilo que você gosta. E você entender que justamente a utopia, como a gente falou aqui, brincou, a utopia vira realidade. Vai ter sempre, né? Nós tivemos agora até uma denúncia recente, uma das federações, de assédio num curso de arbitragem. Nem vou falar federação, nada disso, até porque a gente não pode julgar uma coisa que está em andamento e está sendo apurado. Mas por que eu estou citando? Porque algumas meninas chegaram para mim e falaram assim, é muito difícil, eu quero desistir. Isso no curso de arbitragem. Então, você enfrenta muitos desafios. Não dá para falar que não. E eu vejo 2 pontos aí. Eu acho que teve uma frase que eu escutei uma vez e eu não esqueci mais, que é só os fortes sobrevivem. Então, você quer isso, você tem que ser forte. Eu acho que na vida a gente tem que ser forte, porque não são só as mulheres que passam por dificuldades no trabalho, homens também. E eu acho que mais do que isso, se a gente desiste, o machismo vence. Eu não vou deixar o machismo vencer. E eu espero que nenhuma de vocês, nenhuma mulher, deixe o machismo vencer. Nós somos mais fortes. Nós conseguimos, nós podemos vencê-lo. Então, assim, cansa. Não dá para falar que não cansa, que não desgasta, que tem hora que você respira fundo, mas
o cansar não vai me fazer desistir. Eles não vão me vencer e não vão vencer vocês. É isso que eu deixo de recado. Indo mais pro lado da prática da arbitragem, da parte técnica, a gente tem acompanhado um avanço tecnológico significativo com o VAR, mas a gente não tem o avanço da arbitragem, sim, tipo, a diminuição das polêmicas. O que você acha que está faltando no futebol para que essa integração da tecnologia com o esporte aconteça com eficácia? Manu, isso aqui dá o podcast inteiro. Porque, olha, a gente achou que a tecnologia vinha para acabar com as polêmicas e, na verdade, ela só criou mais polêmica. Eu sou muito a favor da tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia a favor do esporte. Até para a gente tentar zerar não, mas diminuir o número de erros. A tecnologia que a gente tem hoje, na teoria, ela é para diminuir grandes erros claros e óbvios, assim como diz o protocolo do VAR. Mas aí a gente tem alguns pontos. Por exemplo, a tecnologia usada hoje aqui no Brasil e na maioria do mundo, tirando a que a FIFA usa e que a UEFA usa em determinados torneios, que é a questão do impedimento semiautomático, quando você fala disso, o impedimento que a tecnologia usada no VAR hoje para impedimento, tem estudos que mostram que você tem uma margem de erro de 30 centímetros. 30 centímetros num lance ajustado, em média, é muita coisa. Ou seja, a tecnologia usada hoje para fins de impedimento, tirando a semiautomática, entre aspas, ela não veio fazer justiça. Ela vai continuar te deixando com dúvida e cometendo erros. Então, ela não veio zerar o erro de um impedimento ajustado. E mesmo a semiautomática, a Premier League, ela pretendia colocar a semiautomática agora em outubro. Eles estão postergando, porque eles ainda não têm confiança 100% nem na tecnologia semiautomática. Então, quando você fala na tecnologia em si, naquilo que é um lance factual, que não cabe interpretação, que é uma linha, você não tem ainda uma tecnologia tão avançada como poderia para fazer justiça. Agora, o outro ponto é a questão dos lances. Olha, isso é pênalti? Claro, isso não foi pênalti. Ah, isso aqui é cartão vermelho, isso aqui é cartão amarelo. A intervenção do VAR, hoje, ela ainda não achou qual é o ponto correto. Então, você não tem critérios de intervenção do VAR, o momento que tem que intervir, aonde não tem, você não tem critérios de arbitragem no campo. E aí, eu acho que o ponto principal para a tecnologia hoje, ela ainda ser muito questionada, tirando a questão do impedimento que a gente já falou, é justamente a falta de critério. A gente vê falta de critério do próprio árbitro durante o jogo. A gente via, vocês são mais novos, eu vou falar que eu lembro pouco disso também, mas teve uma época que o Paulistão usou 2 árbitros no campo. Um árbitro numa metade e outro árbitro numa outra metade. Fez esse teste. Por que não deu certo? Porque tinham critérios diferentes. Então, um árbitro marcava uma falta aqui e no outro lado do campo o outro árbitro não marcava. Se você vai por esse princípio, é a mesma coisa que acontece hoje com o árbitro em campo e o VAR. É cada um com um critério, assim como era um árbitro num campo e o outro árbitro no outro lado do campo. Então, essa questão de uniformidade de critérios é um problema hoje. E eu acho que você não tem um critério porque falta o árbitro entender mais de futebol. E quem faz a regra, que vem lá da International Board com a FIFA, e faz as orientações, eu falo isso sempre. Quem me acompanha sabe. Parece que não assiste futebol, não entende futebol e não gosta de futebol. A regra, ela tem lance que ela não cabe interpretação. E nesse lance que ela não cabe interpretação, por exemplo, tirou a camisa na comemoração do gol, é cartão amarelo, não cabe interpretação. Maravilha, fácil para todo mundo. Aonde cabe interpretação, o árbitro precisa entender muito mais de futebol do que de regra. E a gente vê uma falta de entendimento grande, e isso entra nessa questão de critério, no que é orientado hoje, e aí você vai ter um problema gigante, que é esse que a gente está tendo. Eu, pelo menos no meu trabalho hoje, antes eu só tinha que comentar do árbitro em campo. Hoje eu tenho que comentar do árbitro e do VAR. Dobrou o trabalho, porque a polêmica é ainda maior. E eu acho que também tem uma outra linha de segmento de análise que eu acho que é muito complicado. Ego.
Porque o árbitro principal era o dono da razão antes da chegada do VAR. Aí chega um outro árbitro principal da tecnologia. Como funciona? E é claro que você tem amigos, não vai falar os nomes, é claro, mas eu acho que você deve usar muito, ouvir de árbitros e de caras do VAR. Esse cara não me atende. Esse cara não vai porque ele não gosta de mim. Então também tem essa questão de ego entre o árbitro principal e o principal do VAR? Tem aquele árbitro ainda que ele quer apitar o jogo no campo e ele não quer que o VAR intervenha. E muitas vezes o árbitro de vídeo, ele sabe disso e a intervenção dele vai ser menor. Tem aquela questão de que pode ter um árbitro jovem no campo e um árbitro mais experiente no vídeo. E aí esse árbitro de campo se sentir até acuado pelo árbitro que está lá. Eu acho que você tem vários pontos aí, sim, Rafa, que ainda tem que ser trabalhado. E entender justamente que é aquilo que eu estava falando das habilidades, que é um trabalho em equipe. Que eu não estou aqui para ser melhor do que você ou passar por cima da sua decisão. A gente está aqui para trabalhar junto e acertar, tomar a melhor decisão final junto. E aí algumas pessoas precisam ter humildade para entender isso, tanto em campo quanto no VAR. Verdade. Bom, você fez essa transição de carreira, você saiu do campo para ir comentar na TV. Eu queria saber um pouco o que motivou essa mudança e quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse processo. Eu já estava há 15 anos no campo. O Rafa me vendo correr para lá e para cá, os torcedores me xingando. E querendo ou não, muitas vezes muda a comissão de arbitragem, muda suas escalas, muda muita coisa, né? As suas oportunidades. Eu já estava cansando, Manu. E nessa que eu estava cansando, veio a oportunidade de ir para a ESPN. E é uma oportunidade única. Quantos árbitros nós temos? Quantos comentaristas de arbitragem nós temos? E, se não me engano, eu fui a primeira comentarista de arbitragem a não ter tido o escudo FIFA a ir para uma TV. Então, era uma oportunidade única. E eu juro para você, não foi difícil decidir. A hora que a proposta chegou, eu falei, largo tudo e vou. E fui. E não foi fácil essa transição, até porque, por mais que eu já estava no meio de dar palestras, já dava palestras há anos, assim, gosto de falar, gosto de me comunicar, adoro essa área. Eu entrei muito professora, muito séria, e aí você tem que se identificar e se adaptar a essa nova realidade que é a TV. Eu lembro que toda TV normalmente, né, tem a fono, que começa a fazer o trabalho com você. Aí a Camila, na época, começou a fazer um trabalho comigo. Ela falou assim, Rê, a sua didática é perfeita. O jeito que você fala, você passa, você consegue passar informação, você consegue fazer com que a mensagem chegue. Mas a gente precisa de você mais solta, menos professora. E aí, o que eu fui procurar? Um curso de teatro. Eu fui atrás de um curso de teatro, sem ninguém me falar, para justamente desenvolver essa habilidade. Então, o curso de teatro me ajudou muito nisso. Foi na época da pandemia até. Eu fiz a inscrição, um mês depois começou a pandemia. As aulas começaram online. Então, durante a pandemia, eu fazia o curso. E foi, acho que até melhor para mim, porque ele fazia muito essa parte de improviso. A gente tá aqui, eu não sei o que vocês vão me perguntar muitas vezes. Você está na TV, eu não sei o que a pessoa vai me perguntar. Numa palestra, o que vai ser perguntado. Então, essa parte de improviso, a parte da fala, a parte da didática, desenvolveu muito. O curso de teatro me ajudou muito. E até porque, e com o tempo, você vai se adaptando. Porque eu falo assim, quando você olha os programas da ESPN, por exemplo, você tem diferentes estilos de programa. Programa do F360, o F90, então, é totalmente diferente do Sport Center. E de um Sport Center da noite, então, é muito diferente. Eu entro em todos os programas. E eu preciso me adaptar a características de cada programa. Exatamente, a linguagem. Então, tem hora que é um programa, justamente... O Sport Center da noite é totalmente sério. Eu tenho que ser séria, objetiva, pronto, acabou. O F90, eu consigo brincar, eu consigo fazer ali um bate-volta com o pessoal. No F360, eu cheguei a tirar o salto alto no ar, porque imagina eu tirando o salto alto no ar no F360, ok. No Sport Center, jamais. Então, você tem que se adaptar a essa linguagem, assim como eu acredito muito
que é diferente quando você fala com o seu público no Instagram, quando você fala com o seu público no X. São públicos diferentes que você lida de forma diferente. Então, não foi uma adaptação fácil, mas eu acho que eu busco trabalhar até hoje em cima disso. Desde que eu entrei na ESPN, acho que 5 anos, eu não fiz um bola de prata, que foi a pandemia. Então, eu apresentei a bola de ouro na ESPN, e eles me confiaram isso, que é a maior premiação do Brasil. Hoje eu trabalho apresentando, fazendo comentários no Mina de Passe, então eu não falo só de arbitragem, eu falo de futebol, mas tudo isso eu acho que é uma preparação constante, né? Desde a época de arbitragem, eu estudava o futebol. Eu estudo futebol até hoje, porque eu falo que, por mais que eu seja especialista em arbitragem, eu tenho que entender todo o contexto que envolve futebol para eu desenvolver um trabalho melhor. Então, hoje eu consigo falar de futebol, ser comentarista de futebol dentro dos canais ESPN no Mina de Passe. Mas são adaptações. E você buscar o seu aprimoramento ali todo o tempo para aproveitar as oportunidades que surgem. E eu não paro de estudar, viu, gente? Não é sentei e relaxei, não. Ao contrário, vamos atrás de mais. E eu quero relembrar uma coisa, porque nós somos amigos, eu e a Renata, de muito tempo, né? Da época que ela era assistente. E eu lembro que nós fizemos um evento no Sesc de futebol feminino, nós fizemos, e foi um momento em que você já estava saindo da sua carreira, falou, Rafa, eu tô me machucando muito, tá mudando a situação da federação, e o convite da ESPN veio no momento em que você estava procurando essas respostas, né? Tava buscando essas respostas e você saiu muito bem, está saindo todo dia muito bem, porque é aquele negócio que você falou, você é didática. Eu acho que isso hoje na TV, pela rapidez da dinâmica do jogo, às vezes a gente encurta um pouco. Sim. E nessa de encurtar, você deixa de ser didático. E você consegue aliar isso muito bem. Mas só que não dá para aliar, são as decisões do VAR, que a gente tem um VT sobre isso aí, para falar aí como fica na saia justa o comentarista de arbitragem, a comentarista de arbitragem com toda essa situação do VAR. Às vezes a gente reclama do tempo do VAR, mas não é nem questão da arbitragem chegando, é da experiência mesmo do técnico de imagem que está manipulando as imagens ali. E aí o que acontece? E aí você utiliza muito as redes sociais, né, para falar sobre isso, né, para falar dos erros de arbitragem, tudo, vem o apitoresco também, né, fala um pouquinho dessa interação aí nas redes sociais também com o pessoal, não só na questão do vídeo, mas também nas redes sociais também que você utiliza para trazer essas enquetes, essas brincadeiras também. E é legal que isso mostra o que eu falei, né, como dentro, aquele é o programa do primeiro ano, como eu estava entrando ainda na ESPN, né? A gente acha que era Bom Dia ESPN ainda, o programa, que hoje nem existe mais. Você vê a diferença do jeito que eu estava falando ali e do jeito que eu escrevia. Eu não sei mais o que falar, entendeu? O que eu falo da arbitragem hoje, não dá mais. Então, você usa essa diferença de linguagem, né, de um para o outro. As redes sociais não são fáceis. E eu acho que todo mundo sabe disso, né? Muitas vezes a gente fala que é terra de ninguém. E é muito complicado porque você não tem só uma discordância de pensamento. Você tem ofensas. Sim. E isso é muito difícil de lidar. E eu vou ser sincera. Eu posto as coisas e não olho o comentário. Sabe aquela que posta e sai correndo? Toquei a campainha e saí correndo? É praticamente isso. Toco a campainha e saio correndo. Então, eu posto a minha opinião e nenhum problema você discordar. Eu acho que o problema são as ofensas. Sim. E isso você vê demais nas redes sociais. E não dá para falar que uma ofensa não mexe com você. Por mais que você tenha convicção do profissional que você sempre vai ter um ou outro que você vai ver e vai mexer com você. Uhum. E aí eu decidi não ver mais. Então, eu não vejo comentários. Eu posto e saio correndo. Posso perder comentários positivos, mas eu prefiro não ver os negativos. Então, nesse sentido, não vou deixar de postar, não vou deixar de fazer o meu trabalho. É isso que eu falo. Não vão me vencer em relação a isso. Mas eu adotei a forma de, para aquilo não me atingir de uma forma mais séria, é não olhar os comentários. Simplesmente deixo passar.
tiro, acabo perdendo comentários, às vezes, de amigos, um bom comentário, mas deixo ali passar. E vou ser muito sincera também. Às vezes, você acaba vendo um ou outro. Aí você olha e você fala assim, não vou responder. Tem uns que você não responde. Aí tem outros que você fala assim, não é possível. Agora também, dependendo do dia que você tá, você vai e responde. Mas eu sempre procuro colocar justamente ao contrário. Falar assim, é isso que você pensa? Eu não faltei em nenhum momento com respeito com você. Então, eu espero que você reveja o jeito que você falou, o que você fez, e desejo boa sorte, que Deus te abençoe, porque eu estou achando que você precisa de muitas bênçãos. Então, jamais responder no mesmo nível da outra pessoa. Sempre isso aí. Então, o que a gente queria saber também é como entrar no mundo do jornalismo mudou a sua visão sobre a arbitragem e mudou também seu relacionamento com os árbitros. Olha, o mundo do jornalismo, eu vou ser sincera com você, isso para vocês que são estudantes jornalistas é ótimo. Quando eu entrei, uma das pessoas só... Eu tenho duas frases assim que eu não esqueço. Uma frase foi assim, Renata, a única coisa que eu vou te falar e foi a única coisa que eu ouvi de dentro da ESPN até hoje mesmo, assim, de chefes. A TV não vive sem polêmica. Então, assim, a gente precisa de polêmica. E a outra foi do Zé Elias, quando ele virou para mim e falou assim, você achava que você era xingada no campo? Você vai ver agora. E realmente, agora eu sou muito mais do que era naquele negócio do campo. E nesse sentido, assim, você muda, né, a sua visão da arbitragem em alguns pontos, porque você tem que entender que você não é mais árbitra, mas você também não é inimigo dos árbitros. Quando eu era árbitra, e muitas vezes eu olhava falando um jogo, ouvia um jogo ou um programa, e falavam de arbitragem, eu falava, mas essa informação é equivocada. Mas isso não é a regra do jogo. Vou falar uma coisa básica aqui, tá? Ele tinha que ser expulso porque era o último homem. Não existe o último homem na regra. Então, vamos analisar os dados. E aquilo, quando vinha uma informação errada, o jornalista, né, ele tem um poder, ele atinge milhares de pessoas, muitas vezes até milhões de pessoas. Se você passa uma informação errada, são essas pessoas que estão vendo e você pode tornar aquilo verdade. E essa era uma preocupação muito grande minha quando eu entrei no jornalismo. Eu falei assim, se tem um compromisso que eu preciso ter, até por muitas vezes ver uma informação errada, é de informar o correto, de estudar ainda mais do que eu estudava antes, para informar correto, para informar o que é a realidade da arbitragem, o que é a regra, o que é a orientação. Porque se eu passo para você o que é a regra, o que é a orientação, você vai ter a sua opinião baseada em cima disso. Então, esse foi um comprometimento meu. Em relação aos árbitros, alguns não entendem e alguns acabam se afastando. Outros não. Até porque, e sendo muito sincera com vocês, o árbitro não tem voz. Tem muitas coisas que acontecem no meio da arbitragem que os árbitros discordam, que os árbitros não gostam. Eles sabem que eles não é daquele jeito melhor para fazer com que a arbitragem seja melhor. Só que ninguém pode falar nada. Se você fala, eu falo que você sofre a punição silenciosa. Então, o que é a punição silenciosa? É você ficar sem escala, que é a pior coisa que acontece para o árbitro. Os árbitros não têm voz. E, querendo ou não, eu falo que hoje eu posso fazer até mais por eles, porque eu dou voz a eles muitas vezes. Então, eles procuram muitas vezes para falar, está acontecendo isso, isso e isso. Olha, Renata, essa é a realidade. Então, não distanciou. Na maioria das vezes, não distanciou a amizade que eu tinha. É você saber separar, sabe? O lado que um tá, o lado que o outro tá. É você entender que você não virou inimigo, que todo mundo quer uma arbitragem melhor, todo mundo luta para isso, só que, de repente, por caminhos diferentes. Quando entendem isso, eu encontro os meus amigos árbitros e a gente nem fala de arbitragem. Por quê? Porque a gente sabe separar a profissão de um e do outro. E como é que você enxerga hoje o papel da mídia nessa questão da igualdade de gênero, no futebol, na arbitragem? Qual é o papel
Você enxerga que a ESPN tem muitas mulheres e muitas mulheres competentes fazendo lá, como em outras emissoras também. Como é que você vê o papel da mídia nessa igualdade, tanto no jornalismo, no futebol, principalmente na arbitragem? Você sente quando você está entrando no estúdio que você representa milhões, que você representa essas árbitras, você representa essas assistentes? Você tem noção disso? Qual é o papel da mídia nessa questão? Começando pelo final, não, eu não tenho noção. Eu brinco normalmente que eu acho que só minha mãe está me assistindo, como sempre, que ela tira a foto e manda. Eu acho que mais ninguém está assistindo, eu não consigo imaginar que são milhares de pessoas assistindo, eu não tenho essa noção ainda. Mas eu acho que o papel da mídia é fundamental, é aquilo que eu falo, né? A mídia tem um poder gigantesco. E ela forma opinião. Querendo ou não querendo, eu acho que o papel da mídia é passar informação. Mas querendo ou não, nesse passar informação, muitas vezes ela forma opinião. E isso pode ser algo bom, mas pode ser algo extremamente perigoso. Então, é por isso que a gente precisa de profissionais competentes, porque a responsabilidade é muito grande. E o tamanho, o que a mídia alcança, é fundamental. Se você não vê uma mulher apitando a Série A do Brasileirão, quantas mulheres você vai despertar para serem árbitras? Vai falar assim, mas não tem ninguém lá, o que eu vou fazer? Se você não vê mulheres trabalhando com jornalismo na TV, você vai falar, acho que é difícil, eu vou conseguir isso ou não? E a hora que a mídia te dá a oportunidade, a hora que aumenta o número de mulheres que você busca a igualdade, o papel da mídia ajuda a estimular outras mulheres. E eu vou ser muito sincera, Rafa, Manu. Eu sempre fui aquela pessoa que falou, pensa da seguinte maneira, eu não quero que seja 50 por 50. Eu quero que nós tenhamos profissionais competentes, é aquilo que eu já citei antes, sem analisar gênero. Só que eu acho que nós temos homens e mulheres competentes para ocupar todo o espaço. Então, querendo ou não, a gente precisa dessa equidade, dessa igualdade. E a mídia faz toda a diferença para isso. É isso aí. Bom, Renata, nosso programa, infelizmente, já está chegando ao fim. Mas, primeiro, a gente tem a nossa dinâmica do ping-pong, onde eu te faço 10 perguntas rapidinhas e você responde com a primeira coisa que você pensar. Aquele momento Marília Gabriela. Quem Exato, tiver na de frente cabeça, pro Davi. bora lá. E olha, eu vou falar que às vezes trava um pouquinho, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, uma partida inesquecível da sua carreira. É muito interessante porque é um jogo feminino e eu acho que ela é inesquecível justamente por ser feminino. Era Brasil e México, em 2009, um torneio internacional que faziam de seleções. E por que ela é inesquecível? Porque era uma final no Pacaembu, onde o Pacaembu ficou lotado, e lotado a ponto de torcedores ficarem do lado de fora por não conseguirem entrar. E por que ela me marca? Era um Pacaembu lotado para ver futebol feminino. Hoje, a gente até vê recordes nos estádios, né? Vimos em Itaquera, vimos o Morumbi lotado, o futebol feminino enche, mas em 2009 não enchia. E aí esse momento me marcou demais. Era todas as torcidas unidas para ver futebol feminino no Pacaembu. Eu falo e arrepio. Sensacional. Bandeirinha ou comentarista? Putz. Na verdade, os dois, porque sem um eu não teria chegado no outro. E a transmissão mais difícil que você já fez parte? Eu acho que todos os jogos da Libertadores. É uma coisa diferente. Olha, amo Premier League. Amo. Mas a Libertadores é algo diferente. Jogador mais respeitoso em campo? Se você me perguntasse o que faltou com respeito, eu ia falar que é aquele que me encarou. Agora, demais, juro que eu não sei citar um, porque, graças a Deus, principalmente quando eu cheguei na elite ali, eu era muito respeitada. O maior desafio da sua carreira na arbitragem? Superar o machismo. O momento mais gratificante da sua carreira? Nossa, acho que cada conquista, né? Cada conquista é gratificante. Cada jogo que você faz, tanto no campo quanto comentando, é gratificante. Não dá para falar qual, assim. Mas eu acho que nós, ainda que somos mulheres, assim, todo jogo é uma conquista. Todo momento é uma conquista. Então, todo momento é gratificante. Um conselho para jovens árbitras?
não desistam. Seu ídolo na arbitragem? Essa pergunta, eu vou até... Não vai ser o bate e volta. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu não tenho ídolo. Para mim, ídolo tem que ser uma pessoa que é craque dentro e fora do campo. E muitas vezes a gente vê o profissional, mas a gente não conhece a pessoa em si. Então, eu não trato as pessoas como ídolo. Tem as pessoas que eu admiro, acompanho o trabalho e tenho admiração pelo trabalho. E eu acho que uma das pessoas que eu tenho muita admiração pelo trabalho, que foi para 3 Copas do Mundo e hoje é colega meu, é o Carlos Eugênio Simon. E o que mais te tirava do sério dentro do campo? A falta de fair play. E falta de fair play, gente, é tudo. É cera, é você bater no outro, é você ter maldade, é agressão, é você não respeitar o adversário. A falta de fair play é o que mais tira do sério, principalmente quando o jogador caía para fazer cera e o jogo, eu sabia que ia ter 10 de acréscimo e eu não conseguia mais aguentar aquilo. E quais suas metas atuais para a carreira? Olha, eu falo que eu sempre quero mais, né? Nesse sentido de sempre querer mais, tá ali entre fazer um mestrado e poder dar aula numa graduação, estar ali, fazer um trabalho voluntário na área de esporte, porque eu falo que eu ainda tenho um sonho. A gente vê muito trabalho voluntário, ONGs, formadas para esporte, mas sem trabalhar o árbitro. Então, por que você não incluir a arbitragem nessas ONGs? De repente, você não vai tirar um atleta, mas você vai tirar um árbitro. E não só árbitro de futebol, um árbitro de basquete, de vôlei, de tênis, que pode se tornar um profissional aí nessa área sensacional. Acho que esse é um outro ponto. E até dentro do que eu estou hoje no jornalismo, de repente, ali, não vou falar que eu não tenho esse sonho ali de galgar, de além de comentar, de repente estar apresentando algum programa. Com certeza vai fazer isso. E o que você falaria para Renata Ruel Xavier de Brito, de 14 anos? Com a cabeça que você tem agora, pudesse entrar na cápsula do tempo, o que você falaria para Renata Ruel, de 14 anos? Dá até vontade de chorar, né? Porque aí passa o filme na cabeça de tudo que você viveu. De tudo que você viveu, assim. E não é fácil, não foi fácil, não é fácil. Mas é a hora que você olhar e falar assim, você consegue. Você consegue. Não vai ser fácil, mas você vai conquistar coisas que você nem imagina, porque é isso, eu conquistei coisas que eu não imaginava. Bom, eu só quero agradecer imensamente a você, Renata, ao Grupo Disney por liberar a Renata Ruel para participar. E quando a gente está com amigos assim, fica muito mais fácil para entrevistar. Entrevistamos a ex-assistente, eu gosto de falar bandeirinha. Eu não gosto de falar árbitra, bandeirinha. Assim. A bandeirinha. Renata Ruel, que agora brilha nos canais Disney, né, na ESPN, fazendo toda a leitura como comentarista de arbitragem. Então, agradeço demais para você trazer sua experiência de árbitra, de jornalista, de pessoa, dessa profissional maravilhosa que você é. Parabéns, Rê. Eu que agradeço, Rafa, Manu, a ESPM, a CESP pelo convite. Eu falo que se me convidaram é porque confiam no meu trabalho. Eu acho que não tem gratificação maior do que um convite desse. Eu agradeço de coração. Antes de você falar sobre a questão da ficha técnica, porque ninguém faz sucesso sozinho, você costuma... Tem uma peculiaridade, né, Manu? Tem. Uma prova ali de que ela não largou a arbitragem. Você carrega o cartão amarelo e vermelho com você? Aqui, ó. Eu carrego o tempo Aqui, ó, inteiro. gente, Tá a aqui. isso? chave Olha Eu dela. carrego. Mas eu vou falar. Em nenhum momento vocês merecem nem amarelo nem vermelho. Para vocês são verde, tá? Muito obrigado. E ela tá com o chefe dela, que é o Mickey. Eu falo. Ela tá com o chefe dela, que é o Mickey. Com a bolinha de futebol no pé. Com a bolinha de futebol no pé, com o amarelo e com o vermelho. É isso, Sensacional, gente. sensacional. Literalmente viver o futebol. Bom, Renata, antes de ler a ficha técnica aqui, eu também queria agradecer você imensamente. Foi uma honra entrevistar você para o Podjor. Mas agora, para a ficha técnica, agradecer todo mundo que fez esse episódio possível. Na apresentação, eu, Manuela Cara e o Rafael Esgrilhos. No roteiro e produção, Manuela Cara, Felipe Maestrello e Marcos Vinícius Gonçalves. Nas mídias sociais, Diogo Castro e Felipe Giordano. A edição do João Vitor Caputo e do Fred Murad. Os trabalhos técnicos de Afonso
David Jacinski e Daniel Pasolini, e a produção da SESP de Ana Marina Malione e Nelson Nunes, além da supervisão de conteúdo dos professores Antônio Rocha Filho e Patrícia Rendon. E a você, mulher, veja o exemplo da Renata, da Manuela. Estude, brilhe, porque tem espaço para todo mundo. E espero que vocês tenham gostado de mais um episódio dessa 4ª temporada do Podijora FC. Obrigado, Manu. Eu que Valeu, agradeço. obrigado, Renata. E a você que esteve do outro lado. Aí mais um Podijora FC nesta 4ª temporada. Agradecendo ao grande presidente da CESP, o nosso grande Nelson Nunes, a todo mundo aqui da SPM São Paulo, no curso de jornalismo, essa galera bacana que fez mais um grande programa. Aplausos a vocês também que estão aqui e até a próxima edição, galera.